A secretária de Educação, senhora Rosita Maria Ram, explica sobre as atividades que estão sendo realizadas para os alunos neste período de pandemia. Alguns alunos terão as atividades cedidas em casa e pede a colaboração de todos os pais nesta luta. Quando nós paralisamos as aulas em 18 de março, a gente imaginou que o retorno seria bem mais rápido e a gente poderia atender os nossos alunos logo em seguida. Isso não aconteceu. E hoje nós já estamos parados há mais de 2 meses e ainda não temos uma perspectiva de volta antes de julho agora, né? Então, pensando nisso, a Educação de Querência, a Secretaria Municipal, junto com os diretores e coordenadores, pensou uma maneira de enviar atividades para que os alunos fizessem em casa. Então, estão sendo feitos planejamentos de atividades que as crianças estão recebendo via WhatsApp, e-mail, e também nós estamos entregando apostilas nas escolas de ensino fundamental para que os pais possam retirar essas apostilas para que o aluno não perca tanto durante esse período parado. Aí, muitos pais, eu sei que têm dificuldades de ajudar nessas atividades, porque eles trabalham o dia inteiro, mas a gente pede que os pais se empenhem, porque é muito difícil o vosso filho ficar 4, 5 meses parado. Em vez dele partir daquele ponto que ele parou em março, ele vai regredir, porque ele vai esquecer aquilo que ele já aprendeu. Então, nós precisamos que todos os pais ajudem o seu filho em casa, que tentem incentivar ele a fazer essas atividades, porque nesse momento de pandemia, nós estamos nos reinventando. Isso não é uma coisa só de Querência. Todo o estado de Mato Grosso, os municípios estão pensando em alternativas para fazer atividades, para enviar para os pais em casa, para os alunos, para que eles tenham pelo menos um mínimo de atendimento possível, porque a gente não tem como voltar ainda com as aulas presenciais por conta do risco de contaminação. A gente sabe que os alunos que são mais novos, eles têm uma resistência melhor à doença, mas assim mesmo nós estamos vendo muitos casos acontecendo de pessoas jovens, não na idade dos alunos que nós temos, mas eles podem contaminar as famílias que estão em casa. Então, quanto a valer aula, esse período que nós estamos mandando essas atividades, o Conselho Nacional de Educação e o MEC, eles estão normatizando algumas horas que nós poderemos contar como horas de aula no ano letivo. Então, nós estamos aguardando também o Conselho Estadual de Educação normatizar para a gente ver o que nós podemos aproveitar desse período das atividades que estão sendo mandadas para casa. Quantas horas por semana daquelas atividades que estão sendo encaminhadas vão ser aproveitadas. Mas que para que nós possamos aproveitar essas horas, os alunos têm que fazer as atividades e nós temos que mandar para todos e nós temos que ter o retorno e ver que os alunos estão fazendo. Porque se muitos não fizerem, mais de 25% não fizer, nós não vamos poder contar. E isso vai ser muito prejudicial para todos. Porque a gente sabe que esse é um momento diferenciado em toda a história, em todo momento dessa pandemia no mundo inteiro. Então, nós vamos ter que nos adequar a essa realidade. Então, essas atividades, elas são muito importantes, tanto para continuidade do vínculo com a escola, para as crianças da educação infantil e as atividades realmente pedagógicas do ensino fundamental, que são um pouco mais puxadas.
Então, as atividades da educação infantil, muitos professores estão mandando assim, atividades simples do dia a dia que os pais podem fazer. Algumas atividades, amarelinha, algum joguinho, pai fazer uma leitura. E a partir da semana que vem nós vamos fazer um trabalho ainda diferenciado também com a educação infantil, que vão ser atividades também que vão ser enviadas para casa com o caderno de atividades. Para os alunos aqui da sede da cidade, que vem com o transporte escolar, nós estamos organizando, a partir da semana que vem, começar a mandar para casa as atividades via os motoristas das linhas. Então, eles vão entregar em casa numa semana. Na semana seguinte, quando eles levarem a outra atividade, eles vão recolher a atividade da semana anterior. Então, mas daí vão dizer, e as escolas rurais, por exemplo, Pingo d'Água, Tanguro, Brasil Novo, essas não vão receber, pais do interior, das escolas do interior. É muito mais fácil depois nós fazermos uma educação integral, porque nós temos aulas só no período, vamos dizer, de manhã nas escolas. Então, nós vamos fazer manhã e tarde. Então, nós vamos conseguir atender as 800 horas na escola, porque a gente sabe que os pais do interior é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim, os professores das escolas rurais também estão mandando algumas atividades para casa, e que os pais também podem passar nas escolas e podem retirar esses materiais. Mas esses vai ser muito mais fácil a gente atender quando retornar, porque nós vamos dizer, hoje nós temos 5 horas de aula no interior, nós vamos ter 6, 7, até 8 se for necessário, porque nós temos espaço físico, que é diferente aqui da cidade, porque aqui na cidade nós temos alunos que estudam de manhã e alunos que estudam à tarde. Então, não tem como nós estender a carga horária de uma turma o dia inteiro. Por isso que a gente vai fazer essas atividades que vão ser mandadas para casa e que vocês, pais, precisam ajudar os seus filhos a fazerem. Ou seja, os pais têm uma grande contrapartida, que é ajudar e apoiar os filhos neste momento. Com toda certeza, né? Porque sem a família isso não vai ser possível. É um momento difícil, tanto para vocês pais, quanto para nós, professores, escola, porque a gente nunca viveu isso e também nunca fez esse tipo de atividades. Então, nós também estamos nos reinventando de uma maneira diferente de organizar as atividades de aula.